Tudo bem? Tá chegando mais um vídeo aqui do canal MyFoot com as novidades, as notícias do futebol europeu. E nessa segunda-feira, o mercado de transferências agitando o dia. Vou te contar em instantes quem é o jogador italiano mais caro da história que vai atuar agora por um clube inglês. O Manchester City pode ter novidades na zaga. O Manchester United já tem novidade no meio-campo e o jogador já está no Old Trafford. Também tem o Tottenham que disse que o Harry Kane não está à venda, mas tem clube que vai fazer nova proposta, já te conto qual que é. Também já a gente fala sobre Declan Rice, o jogador disputadíssimo entre os grandes clubes da Inglaterra, mas que já tem praticamente um destino certo. Este é o MyFoot, aqui você acompanha as notícias do futebol europeu, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou Gustavo Ribeirão, falo direto da Inglaterra e a gente vai começar agora falando do Liverpool. O Liverpool que confirmou a contratação do fim de semana do Dominik Szoboszlai. Ele é um jogador húngaro, tem só 22 anos, custou 60 milhões de libras para o Liverpool. É mais um jogador que vai ser opção para o Jürgen Klopp no meio campo. Ele atuava pelo Leipzig, é um jogador que já vinha chamando a atenção do Jürgen Klopp desde que ele atuava pelo Salzburg. O Liverpool encarou o Salzburg numa edição passada de Champions League e o Szoboszlai chamou muito a atenção do Jürgen Klopp, que agora leva o jogador para Anfield. O Liverpool que perdeu já alguns atletas de meio campo, perdeu o Milner, o Keita, o Chamberlain, também não tem mais o Arthur, o jogador que ficou praticamente todo o período lá no Anfield machucado. E agora vai ter a opção, o Jürgen Klopp, de ter no elenco o Szoboszlai, jogador que atua pelas beiradas, também joga mais centralizado, é versátil no meio campo, também vai muito bem na bola parada, então ele vai ser uma opção aí para essa formação de meio campo do Liverpool, que na temporada passada acabou tendo campanhas frustrantes, apesar de na reta final do campeonato inglês o time ter ido bem e chegou a um quinto lugar, mas veio cambaleante durante toda a temporada na Premier League, parou nas oitavas da Champions também. O Liverpool quer muito voltar a disputar títulos agora na temporada 23-24. O Liverpool, portanto, reforça o meio-campo e pode perder o Thiago. Será que o Thiago vai sair, o Thiago Alcântara? Porque, principalmente depois dessa contratação, a confirmação do Szoboszlai agora no fim de semana, nessa segunda-feira, o Thiago Alcântara, ele tirou das redes sociais dele, ali na biografia, que ele é jogador do Liverpool. Será que isso é sinal de que o Thiago Alcântara vai deixar o clube nesta janela de transferências? Para onde pode ir o Thiago Alcântara? Vamos aguardar. Declan Rice pode ser anunciado a qualquer momento pelo Arsenal. 105 milhões de libras. Se isso se confirmar, vai ser o jogador britânico mais caro da história. Ele fez exames médicos e na imprensa inglesa se fala de um anúncio nas próximas 48 horas do Declan Rice, que foi disputado por Manchester City, também pelo Liverpool. Os grandes clubes da Inglaterra queriam o jogador da seleção inglesa e do West Ham, mas ele deve fechar realmente com o Arsenal, que está se reforçando, já contratou o Havertz, segue no mercado ainda atrás de outros jogadores. Inclusive sobre o interesse do Liverpool no Declan Rice, tem um debate na imprensa inglesa em que o Alexander-Arnold é colocado como um jogador que pode fazer essa função. Ele já fez isso na seleção inglesa, inclusive, jogando ali como volante, e fala-se até da qualidade do Arnold também nessa posição, além de ser um bom lateral direito, que ele seria também um jogador para ocupar essa vaga se o Liverpool precisar ali como volante. E aí não teria essa necessidade de gastar tanto dinheiro na contratação do Declan Rice. Mas o Rice deve ir para o Arsenal mesmo, o West Ham vai perdendo esse jogador. Vamos ver como vai se comportar o West Ham agora nessa janela de transferências. O clube tem interesse no Wilfried Zaha, jogador que era do Crystal Palace, teve o contrato agora encerrado, não renova com o Palace. Há o interesse do West Ham, mas na imprensa fala-se muito de um interesse do futebol da Arábia Saudita, que tem contratado muitos jogadores, e também da Lazio, que o jogador teria já até um acerto com o time italiano. Vamos ver se ele vai sair da Inglaterra, se ele permanece jogando agora por um outro clube, por exemplo, o West Ham. Tottenham. O Tottenham
já recusou uma oferta do Bayern de Munique pelo Harry Kane e disse, inclusive, que o Harry Kane não está à venda. Mas a gente sabe que no futebol as coisas acontecem, também à vontade do jogador e tudo mais. O Bayern de Munique havia feito uma proposta de 60 milhões de libras, que poderia chegar a 70 milhões em caso, né, de algumas metas alcançadas. E agora, segundo a imprensa na Europa, fala-se de um aumento na proposta para 80 milhões de libras. É uma diferença que nem é tão grande assim, mas vai ser mais uma tentativa do Bayern de Munique de levar o atacante. Desde que o Lewandowski saiu, o time ainda busca, né, uma reposição, e o sonho seria ter Harry Kane. Harry Kane também já foi até interesse do Manchester United, né? O United que agora tem Mason Mount, que fez exames médicos nessa segunda-feira, jogador que deve custar cerca de 55 milhões de libras para o Manchester United. É mais uma opção ali para o Ten Hag formar o meio-campo, ali com o Eriksen. O Eriksen acaba se ausentando bastante, pode ser então o Mason Mount, o novo senhor ali desse meio-campo, ao lado do Bruno Fernandes, esse bom time que tem o Manchester United, que pode também perder jogadores. Vou citar dois. Um deles, o Manchester United já recusou uma oferta de empréstimo. Você lembra que o Jadon Sancho foi contratado junto ao Borussia Dortmund, na época colocado como uma grande promessa do futebol inglês, foi contratado pelo Manchester United, mas nunca se firmou, né? Nunca se firmou como o jogador que se esperava. E agora, depois de o jogador estar mais em baixa, o Borussia Dortmund tentou levar de volta o Sancho, mas por empréstimo. O Manchester United recusou, disse que não tem qualquer chance dele sair por empréstimo. E que o Jadon Sancho, não que ele possa ser utilizado como uma opção para o Ten Hag, não é um jogador que hoje chama tanto a atenção do técnico do Manchester United. Ele pode ser usado como um jogador para reforçar o caixa do clube. Cerca de 45 milhões de libras é o que deve valer atualmente o Jadon Sancho, e há um interesse no Manchester United de tentar vender o jogador para, quem sabe, até ir ao mercado e ter mais grana também para contratar jogadores. Greenwood, ele ficou afastado a maior parte da temporada passada depois de denúncias de violência sexual contra uma ex-namorada. Essas denúncias foram apuradas, hoje não há mais denúncia, isso tudo foi deixado de lado, não houve provas, e o Greenwood deve ser reincorporado ao elenco, vai voltar a treinar e estar à disposição do técnico Erik ten Hag. Mas aí aparece José Mourinho, que já trabalhou com o Greenwood no Manchester United e quer levá-lo para a Roma. Será que é uma boa para o Greenwood? Será que é uma boa para a Roma? É um jogador jovem, mas que teve essa paralisação aí nos trabalhos na última temporada. Vamos ver como ele vai retornar e se retorna mesmo para o Manchester United. No rival do United, no City, o Josko Vardiol, o jogador croata, pode ser novidade em breve. Ele atua pelo Leipzig e ele mesmo disse para o clube que tem contrato, o Leipzig, que ele deseja jogar no Etihad, deseja jogar pelo Manchester City. Isso já é, né, um sinal de que uma transferência pode acontecer, já é uma abertura que ele dá ao Manchester City para negociar agora com o clube alemão. Fala-se de 86 milhões de libras pelo jogador que só tem 21 anos. Vamos ver se o Manchester City vai fechar mesmo essa contratação. Já tem ali no elenco alguns jogadores na zaga importantes, como o Ake, como o Rúben Dias, como o Stones. O Stones vem jogando muito como um volante, né? Um jogador ali um pouco mais adiantado. Então vamos ver se o Manchester City contrata mais uma opção aí para o Guardiola ter um jogador para a zaga, para essa temporada que vai começar, que, claro, é sempre muito desgastante. Chegamos ao Newcastle. Newcastle, que é um novo rico, né, desde a temporada passada no futebol inglês, mas que ainda vem fazendo contratações mais discretas. Não sai gastando como gasta o Manchester City, como gasta o Arsenal, como gasta o Chelsea. Ainda tenta fazer contratações pontuais, jogadores jovens que vão chegar para resolver alguns problemas, mas sem chamar tanto a atenção. Mas não tem como não chamar a atenção na contratação de um italiano, que era do Milan, por 55 milhões de libras. E aí ele se torna o jogador italiano mais caro da história. O Newcastle tem o Bruno Guimarães ali da mesma posição, e fala-se muito de ser um companheiro para o Bruno Guimarães, tirando a sobrecarga do brasileiro ali na proteção da zaga, na saída de bola, poderiam jogar juntos e até, né, eventualmente, um substituir o outro.
O Bruno Guimarães se ausentou alguns jogos do Newcastle por lesão nessa última temporada. 6 jogos ele não atuou por lesão. Os 6 jogos o Newcastle não conseguiu vencer. Ou seja, o Bruno Guimarães é importantíssimo, mas precisa também ter um jogador ali ao lado dele ou, né, para substituí-lo em algum momento. O Isaac foi um jogador de ataque, né, contratado para a temporada passada do Newcastle, que foi até mais caro do que o Tonali, 76 milhões. Mas vai ficar nessa faixa. O Newcastle não quer chamar tanto atenção ainda essa questão do fair play financeiro e tudo mais, que é aos pouquinhos, quietinho e reforçando o elenco. E agora nessa temporada tem a Champions League, além de tentar uma posição ainda melhor no campeonato inglês na temporada 23-24, na última temporada ficou em 4º lugar, vai, quem sabe, chegar longe agora na Champions League. O time vai sendo formado para o Eddie Howe seguir esse trabalho que foi muito bem feito na temporada passada. Então o Newcastle, que foi adquirido por um fundo investidor saudita antes da temporada passada, agora segue no mercado, segue fazendo boas contratações e vamos ver como vai se comportar, né, esse time na nova temporada. Claro, agora com mais expectativa criada depois de uma ótima temporada 22-23 que fez o Newcastle. Eu sou Gustavo Ribeirão, falo direto da Inglaterra, trago para você diariamente as notícias do futebol europeu, do futebol da Inglaterra. Se inscreva no canal, deixe o seu like também no vídeo e vamos juntos nessa, falando muito sobre o que a gente gosta e gosta demais, que é futebol, e o futebol do velho continente você acompanha aqui no canal MyFoot. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.